Quando a gente entra no romance Angústia, do Graciliano Ramos, uma coisa precisa ficar clara. A personagem Marina não é bem uma pessoa. Ela é, na verdade, um território, quase um mapa geográfico que é moldado inteiramente pela obsessão do narrador. Bora entender como isso funciona na prática? Olha, essa frase do narrador, o Luiz da Silva, já chega a ser chocante, né? Ela nos joga de cara no centro da questão. É a imagem de uma fragmentação brutal, uma divisão que é muito mais simbólica do que física, claro. Então, a premissa central de toda essa análise é justamente esta. A gente não chega a conhecer a Marina como um ser humano completo, autônomo. O que o livro nos apresenta é algo bem diferente. É quase a imagem de um corpo em plena decomposição simbólica. É isso. Em vez de uma pessoa, o que a gente encontra é um mapa. O mapa da mente doentia do narrador, onde cada pedacinho do corpo da Marina não representa ela, mas sim um ponto de ansiedade, de culpa e principalmente do desejo de controle dele. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte, que vai fundo nessa tese fundamental, a objetificação da Marina. A gente vai ver como, na visão do narrador, o corpo dela vem sempre na frente da pessoa que ela é. O conceito-chave para a gente entender tudo isso é o de fragmentação. Pensa nisso como o ato de desmontar uma pessoa, simbolicamente, peça por peça, através de um olhar que só consegue enxergar as partes, nunca o todo. No fim, a carne dela se torna muito mais importante que o caráter. E esse contraste aqui é crucial. De um lado, a gente tem a ideia de pessoa, um ser completo com quem se cria uma relação. Do outro, a ideia de território, algo que se pode dividir, possuir e até avaliar pela sua utilidade. Pois é exatamente nessa segunda caixinha que o Luiz da Silva coloca a Marina. Agora, vamos focar no ponto talvez mais gritante da obsessão do Luiz, aquilo que funciona como um verdadeiro centro de gravidade para o olhar dele. Essa análise é perfeita. A fixação do Luiz pelas nádegas da Marina não tem a ver com erotismo ou conexão, é sobre uma busca por algo muito mais primitivo: peso, carne, animalidade. É algo que existe por si só, sabe? Independente da vontade dela. Então, o ponto nevrálgico aqui é que essa obsessão toda, essa repetição, é um sintoma. Não revela quase nada sobre a Marina, mas revela tudo sobre a decadência psicológica do Luiz. O campo de visão dele vai se afunilando à medida que a própria moralidade dele vai se desfazendo. E essa fragmentação não para por aí, não. Ela vai se construindo de uma forma sistemática, quase como um inventário mesmo, de apropriação de cada parte do corpo dela. O primeiro item nesse inventário mental do narrador são as pernas da Marina. E elas não são vistas como parte de uma pessoa, mas sim como o primeiro objeto a ser catalogado e, claro, avaliado. Repara que ele não descreve as pernas dela com carinho, ele mede, ele compara com as coxas frias de outras mulheres do passado dele. A avaliação não é sobre beleza, é sobre utilidade, o que as pernas dela podem oferecer que as outras não puderam. Seguindo nesse inventário, a gente chega aos seios, que são vistos não como um símbolo de intimidade, mas como algo a ser arrancado e possuído. Mesmo quando rola um contato físico, o narrador foca só nas ações dele. Ele morde, ele apalpa, ele arranca o seio do decote. A reciprocidade, a reação dela, tudo isso é simplesmente apagado. A Marina não age, ela é sempre o alvo da ação dele. E agora a gente chega no elemento final e talvez o mais abstrato de toda essa apropriação sensorial. Isso aqui é fascinante e bem perturbador. O Luiz não vê a Marina no banho, ele a ouve. O som da água, os movimentos, até os barulhos mais íntimos. O corpo dela é consumido como se fosse um ruído, um processo biológico. Ela meio que se dissolve nesses sons, sabe? Deixa de ser uma presença humana para se tornar apenas um estímulo auditivo para a fantasia dele. Bom, a essa altura já fica bem claro que a Marina que a gente vê no romance não é exatamente real. Ela é uma construção. Então, vamos mudar um pouco o foco para entender essa relação entre o criador e a sua criação. Olha só, o próprio Luiz admite. Ele fala com todas as letras que está montando uma versão imaginada da Marina. Uma versão que só existe dentro dele, que é construída a partir de pedaços, de gestos e de muitas suposições. E aí fica a pergunta, né? Se a Marina que a gente vê é uma projeção, o que essa projeção toda nos diz sobre quem a projetou? O que essa obsessão toda revela, no fundo, sobre a mente do próprio Luiz da Silva? E é isso que nos leva à nossa síntese final. A fragmentação da Marina, no fim das contas, não é sobre ela.
é sobre ele. É como se fosse um espelho da ruína dele mesmo. E aqui está a conclusão que parece até meio inevitável. A forma como o Luiz desconstrói o corpo da Marina é um sintoma direto da própria desintegração psicológica dele. Quanto mais ele se perde, mais a Marina vai se reduzindo a partes soltas. Essa citação final amarra tudo de uma forma brilhante. O romance não está celebrando o corpo da Marina, muito pelo contrário. Ele usa a obsessão pelo corpo dela para denunciar um tipo de olhar que não conecta, mas que destrói. É um retrato da falência de alguém em enxergar o outro como um ser humano completo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma que vai muito além do livro. A história do Luiz e da Marina nos força a questionar a natureza do nosso próprio olhar e o poder que ele tem. Fica a pergunta: quando é que o ato de olhar para alguém deixa de ser um ato de reconhecimento para se tornar um ato de aniquilação?